Ok. Estamos no ar, estamos começando. Boa tarde a todos. Então, vamos começar aqui. Quem está presente? Tenson, Itamar, Davidson, Luiz José, Larissa, Paulo. Ok. Então, a lista, vocês, como eu estava dizendo, podem entregar hoje, depois da aula, tranquilo, hoje à tarde, início da noite. Podem enviar para o e-mail. E a outra lista fica, então, para a próxima terça-feira, que é o horário normal. Essa teve um prazo maior porque houve aquele problema na distribuição. Muito bem. Então, aonde nós estamos aqui no... Estava-se na revisão de matemática, a parte de complexo. Isso. Deixa eu ver aqui. Opa. Os controles simultâneos aqui. Então, pessoal, é isso aí. A gente fez aquela revisão histórica, aquela parte inicial da antiga, chamada antiga mecânica quântica, toda aquela motivação, a quantização sobretudo falamos bastante da radiação, radiação do corpo negro, efeito fotoelétrico, efeito Compton, colocar em evidências alguns aspectos não descritos pela física clássica, por assim dizer. E depois disso, então, na aula passada, a gente fez essa revisãozinha, né, de números complexos e essa álgebra muito rápido, né? Então, eu digo o seguinte: se vocês... É sempre difícil, é uma turma heterogênea, engenharia física necessariamente uma interface aí entre engenheiros e pessoas com formação em física. Então, dependendo da formação de cada um, diferentes instituições, vocês me interrompam, me digam, porque é difícil dosar, saber até que ponto eu estou sendo repetitivo, muito lento. O curso tem que ser autoconsistente, para um padrão de alguém que não tem uma formação nenhuma em física moderna. Então, essa é a ideia aqui, mas, mesmo assim, me interrompam, me dê algum retorno, né, um feedback, para a gente poder avançar tranquilamente. Então, hoje é um grande dia, é o dia que a gente passa, então, a falar de mecânica quântica, né, a construção de uma mecânica quântica, no sentido aí de você atribuir uma função de onda para a matéria e interpretar, discutir o que é, e, sobretudo, utilizar essa função. Tá ok? Nesse sentido, pessoal, vamos... primeiro, como de costume, vamos fazer uma revisãozinha de números complexos e álgebra linear. Eu quero sempre estar fazendo com vocês alguma aplicação, algum exercício, para a gente garantir que está tudo... vocês estão acompanhando aí em tempo real, está fazendo os exercícios. Então, muito bem, vamos lá, papel e lápis aí e me ajudem a resolver isso aqui. Como é que a gente calcula nessa notação polar R exponencial de θ ao quadrado, né? O quadrado de um número complexo. Tem a fórmula de Moivre que você aplica, né? Mas também essa forma aí exponencial, que aí... Pronto. Alguém já deu uma sugestão, então eu vou avançar essa questão. É simples, deixa eu avançar aqui. Vamos resolvendo uma por uma. Ora, está mal escrito aqui, deixa eu repetir. Então, o que eu escrevi aqui foi R estrela, R. Ou seja, esse número aqui, para você calcular o quadrado, é multiplicar pelo complexo, né? Então, mudei a notação aqui, deixa eu voltar aqui. Então, essa notação aqui está ruim, seria R estrela R, é elevado a menos iθ,
R elevado a I θ. Aqui tem um igual a... Desculpe. Entendi agora o que foi que eu fiz. Então, eu chamei esse número aqui de R, esse número aqui, então, é R estrela R, que é igual a R estrela R. Está razoável isso? O menos aqui. A priori, eu tenho que colocar, se esse número aqui for complexo, uma estrelazinha aqui, então eu fico com esse número aqui. Se R for... Desculpa, eu disse uma bobagem, esse número aqui, eu posso botar uma estrela aqui, mas na notação polar, esse termo aqui, ele é real, né? Lembra lá da nossa notação da aula passada, era módulo de C elevado a I, e alfa e θ, um ângulo qualquer aqui. Tranquilo? Então, isso aqui é que me permite escrever isso aqui como sendo igual a R2. Esse termo aqui dá zero, qualquer número elevado a zero, igual a 1. Razoável isso, pessoal? O professor, talvez aí não fosse esse parêntese, mas sim um módulo, né? Módulo dele ao quadrado, porque se for ele ao quadrado, aí... É ele por ele mesmo, né? Então, a norma ao quadrado. A norma ao quadrado. Tá certo. Pronto. Tem razão. Ok, obrigado. Ele ao quadrado, você pode argumentar que é ele vezes ele mesmo. A norma, sim, é que é ele vezes o complexo, como a gente bem disse na aula passada. Muito bem. As questões estão cortadas aqui, eu vou estar sempre voltando para o texto lá em cima, mas essa aqui está completa. Calcule a raiz quadrada de I. O que é a raiz quadrada de I? I, eu sei que é... Se eu escrever a definição lá atrás, como a gente falou, I igual a raiz de menos 1, raiz de menos 1 fica meio estranho. Mas como é que você resolve isso aí? Tem uma maneira mais simples. Alguém tem uma sugestão? Entra aí. Ok, deixa eu dar um empurrãozinho aí. É evidente, se eu tirar a raiz quadrada nesse formato, eu não vou muito longe. Eu emperrei aqui e tal, mas se eu me lembrar que eu posso sempre usar a notação polar, né, talvez ajude. Então, tente usar essa sugestão aí. Daria E elevado a π sobre 2 elevado a meio, né? Pronto. Se você escreve quem é I, na aula passada a gente escreveu a expressão para 1, para I, menos 1, etc. Então, lembra lá que I como é que fica? É 1, né? Porque o I está no eixo complexo, tem a amplitude dele é 1, tá certo? E é exponencial de Iθ. Mas quem é esse ângulo aqui? Esse ângulo é π sobre 2. Todo mundo concorda com isso? Então, se eu quero obter a raiz quadrada de I, isso aqui é o meu I, então eu tenho que elevar isso aqui a meio. Aí dá meio. a potência, É isso? A raiz quadrada é o meio. Aí π sobre 4, beleza. 1 é elevado a I π sobre 4. Todo mundo aqui? Entendi, beleza. Professor. Entendi. Oi. Certo. Está razoável?
Ou seja, esse probleminha é fácil quando a gente usa a notação, foi uma maneira de provocar vocês para o interesse da notação polar. Essa notação aqui, eu fico... né, eu bato na parede e não sei avançar. Mas quando você escreve na notação polar, fica melhor. Terceira questão, está cortada aqui. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Então, olha, mostre que os vetores V e W, quem é V? 1 e 2, né? E menos 4 e 2. Então, mostre que esses vetores são ortogonais. Produto interno. Produto interno, muito bem. Então, a gente generalizou, e chamando de vetor, aí fica maravilha, né? O vetor a gente generalizou na aula passada, pessoal, a gente chamou de vetor, seja um vetor, uma coisa do tipo ABC, que a gente está acostumado, né? Que a gente chama isso aqui de x, y, z, as três coordenadas de uma representação de um vetor físico lá, ou de uma matriz, ou de uma função. Então, tudo isso a gente aplica a mesma álgebra. Então, se você tem, em particular, esses vetores nessa forma matricial, fazer o produto interno. Está todo mundo aqui? Pronto. Ok, aí, professor. é ortogonal? A condição de ortogonalidade, lembrando... Menos 4 mais 4 dá zero. Igual a ortogonal. Pronto. VW tem que ser, para ser ortogonal, desculpe, tem que ser igual a zero. Não é isso? Então, vamos nós. Lá para baixo. Está aqui. Então, explicitamente, está aqui o produto vetorial, multiplicar aqui, menos 4 mais 4, igual a zero, ortogonal. E os vetores? Aí é outro exercício. E os vetores I, 1 e menos 1. Ortogonal? Não, sim. I, 1 e menos 1. Bom, todo mundo já entendeu qual é a ideia, então passo direto, não vamos perder mais tempo com isso. Eu vou mostrar aqui para vocês a solução, né? Produto interno dá I menos I dá zero, ortogonal. Vamos lá. Pronto. Ok, calcule o comprimento do vetor V. Quem é o vetor V? Desculpe, ficou cortado, vou ter que voltar cada vez. Vamos lá. 1 menos 2 e I. Qual o comprimento desse vetor? Que tem essas três componentes. I menos 2 e I. É só lembrar a definição, né? 6. Pronto. Então, a definição, né, É 2, comprimento. é 2? É 2 ou é 6? 6. 6. Olha uma disputa legal aí. Checa aí. Mas, bom, vocês sabem, já sabem como fazer. Deixa eu... Olha, eu acho que se eu não errei aqui as contas, é raiz de 6. Será que é isso mesmo? Então, da definição, o comprimento é a norma desse vetor, né? Então, dupla barra para o vetor, e fica, então, raiz de 1 ao quadrado, menos 2 ao quadrado e ao quadrado. Vamos lá. 1 dá 1, 2, menos 2 ao quadrado dá 4, e ao quadrado, módulo de I ao quadrado, que é o módulo de cada um, né? Dá o quê? 4 mais 2, 6. Então, raiz de 6. Está todo mundo aqui? Sim, professor. Pronto, da definição, eu lembrei a definição aqui. Os três componentes. Beleza.
a sexta questão, dada essa base, 1 e I, 1 e 2, escreva os coeficientes C1 e C2 que descreve quem? Porra, Jesus. Pronto, está aqui o problema. A base essa base é melhor que ela seja ortogonal. Eu posso sempre decompor um vetor em outros vetores do meu espaço, mas não é interessante decompor em qualquer vetor. É melhor que seja uma base. Então, estou supondo que essa base aqui, esses dois vetores são ortogonais, e eu quero projetar esse sujeitinho nessa base. Ou seja, eu quero escrevê-lo nessa forma. Então, projetar numa base significa calcular C1 e C2. Está razoável, pessoal? Então, eu tenho que escrever W nesse formato C1 vezes esse cara. Vocês permitem aqui, se não ficar muito... C1 V1 mais C2 V2, e tenho que encontrar o meu W. Tranquilo? Sisteminha de equações. Aí resolve o sisteminha de equações, de duas equações, não é isso? Para C1 e C2, e vamos nós. Tá tranquilo, pessoal? O importante aí é fazer esses exercíciozinhos para a gente ganhar intimidade. Aí eu obtenho essa equação aqui. 3 é igual a C1 mais C2, a primeira equação. 6, perdão, 1 mais I é igual a C1I, 1 mais I é igual a C1I, C2, 2 vezes C2. Pronto. E aí eu tiro quem que é C1 e quem que é C2. C1 é 11 quintos mais 3I sobre 5, né? A mais BI, e o C2, 4 quintos menos 3 quintos de I. Dois números complexos. Tranquilo? É isso aí, pessoal. Você vê que realmente não tem grandes dificuldades nessa álgebrazinha. Agora precisa ganhar intimidade e escrever quem não estava muito treinado, esqueceu ou não teve uma formação de álgebra linear. Então, vamos lá. Grande dia. Vamos todo mundo passar a... Eu assisti uma... Eu larguei. Estou na aula de mestrado. Oi? É um microfone aberto ou estão falando comigo? Ok, pessoal. Então, eu ouvi, há algum tempo atrás, uma afirmação de um professor comentando que ele dizia que ninguém entende mecânica quântica profundamente, né? Essa frase, de uma forma ou de outra, teria sido atribuída a um grande físico, Feynman, que ganhou um prêmio Nobel de Física, e ele dizia que ninguém entende profundamente mecânica quântica. Então, a gente aprende a usar essa descrição e tal, e entramos todos nesse mundo de ignorância da mecânica quântica. Então, bem-vindos a isso, e vamos lá discutir, começando pela função de onda. Na aula passada, a gente lembra vocês que eu falei de De Broglie, né? A intuição realmente não tem outro caminho, é uma intuição de comparar as relações da radiação, do comportamento corpuscular da radiação, então, energia e momento, e atribuir uma natureza, uma onda, uma chamada onda piloto, e aí você, então, você propõe uma onda associada à partícula, tá certo? Então, o que a gente vai fazer aqui eu vou seguir, a partir de agora,
caminho lá do livro, que é o nosso livro-texto, que é um livro muito didático, é muito bem escrito, relativamente sucinto, dá para estudar bem, e eu vou seguir, então, o desenvolvimento do Griffiths, tá certo? E ele começa postulando a equação de onda de Schrödinger. Eu vou introduzir um passozinho no meio do caminho para tentar alguma intuição, para não ficar muito artificial essa apresentação da... Isso aqui é alemão, tem um trema aqui. Muito bem. Então, a descrição que você faz é o seguinte, comparando, então, com a mecânica clássica, como é que a gente trata os sistemas clássicos, né? Os sistemas mecânicos? É você, a mecânica de Newton, você vai usar o quê? A lei de Newton, força igual a MA. A força é a derivada, MA, a aceleração é a derivada segunda da posição, então você obtém que a força, se for uma força do tipo das forças que a gente está tratando aqui, forças conservativas, forças que advêm de um potencial, como a força gravitacional, a força gravitacional vem de um campo gravitacional, ou a força colombiana, etc., você, então, pode escrevê-la dessa forma aqui, como uma derivada de um potencial. Então, força igual a MA, aceleração é a derivada segunda da posição, você tem uma equação diferencial para a posição. Tranquilo? Isso é uma maneira complicada de formalizada um pouquinho para você descrever a mecânica clássica, que, no fundo, vocês sabem tratar muito bem. O ponto importante é que, se você tem uma equação, uma derivada segunda, vocês sabem que vocês precisam, então, de duas condições iniciais. Não é isso? Porque tem a primeira derivada, tem a segunda derivada. Fisicamente, num problema de mecânica, seria uma condição inicial para a posição e para velocidade, por exemplo, né? Num problema de mecânico, repito. Então, resolvendo essa equação, o que é que você obtém? Você obtém o x de t. Tá bom? A descrição, você conhece tudo sobre o movimento. Conhecendo o potencial, as condições iniciais, eu sei descrever um movimento da minha partícula. Né? Então, tudo depende... Evidentemente, você pode ter várias descrições. Você solta uma pedra, aparentemente você tem um movimento, você joga para cima, joga com um ângulo, mas tudo isso é o mesmo resultado o mesmo sistema com diferentes condições iniciais. Então, o problema é de você encontrar esse X, e como eu falei de lançar uma partícula e tal, na verdade, eu estou falando de uma solução tridimensional. Mas já vou adiantando aqui que todo o tratamento que a gente vai fazer agora para frente, para a onda, vamos fazer o tratamento até toda essa parte inicial do curso de unidimensional, uma única dimensão, porque fica mais simples de a gente se ater aos conceitos e depois, quando for necessário, por exemplo, para descrever o átomo de hidrogênio, a gente vai, então, usar uma descrição espacial das 3 coordenadas espaciais. Tranquilo? Ok, então esse é o tratamento clássico, que eu falei muito, vocês sabem tudo sobre como tratar um problema classicamente. O tratamento quântico, eu tenho uma equação, que é a equação, qual é a equação que eu tenho que resolver? É a equação de Schrödinger, que eu posso tirar do bolso e dizer que, se você resolver essa equação, você tem a função de onda associada à sua partícula. E qual é a equação que eu tenho que resolver? É uma equação cuja derivada, a menos dessa constante IH cortado, vocês veem que, intrinsecamente, essa é uma equação complexa, no espaço complexo. Então, mecânica quântica, é o que eu disse para vocês 1 ou 2 aulas atrás, é intrinsecamente no espaço complexo. Então, H cortado, não sei se eu defini já para vocês, mas é
a constante de Planck dividida por 2π. É recorrente aparecer H dividido por 2π, então, para abreviar a notação, se escreve H cortado. Tranquilo? Então, I é o nosso número complexo, raiz de -1, H cortado, derivada parcial. Parece, não assusta ninguém, quem não tem intimidade com derivada, mas se é uma função de duas variáveis, se eu derivo em relação a uma delas, eu uso essa notação, esse D, né, uma derivada de uma variável só, eu uso essa notação, sei lá, df dt, se f for uma função apenas do tempo, então uso a derivada total. Aqui, simplesmente, para chamar a atenção que eu estou derivando em relação a uma única variável, a função tem uma coordenada de tempo e uma de posição, estou derivando em relação ao tempo, uma derivada apenas, pessoal, vejam só, aqui, quando você fala que isso aqui é uma equação de onda, né? Deixa eu continuar, depois eu volto para esse aspecto da derivada primeira no tempo. Então, essa derivada aqui, multiplicada por IH cortado, é igual a menos H cortado ao quadrado sobre 2m de 2π dx2, derivada segunda em relação à posição, mais v π de x e t. Psi, que é uma função de x e t. Tá ok? E eu resolvendo isso aqui para um potencial dado, esse V é o potencial a que está submetido a minha partícula de massa m, resolvendo essa equação, eu obtenho minha função de onda e digo para vocês que, conhecendo essa função de onda, eu sei absolutamente tudo sobre o meu sistema, sobre a minha partícula, sobre a evolução da minha partícula, e vou mostrar para vocês mais para frente como eu defino o momento, a energia. Eu posso tirar todas as informações que eu queira sobre o meu sistema, tendo o psi. Vou escrever isso para vocês, está aqui, ó, lembrando aqui, novamente, eu repetindo aqui, que H cortado é H sobre 2π, lembrando que, numericamente, H é 6,6 vezes 10 a menos 34 joules de segundo no sistema internacional. Muito bem. Primeira observação que eu interrompi, e vou voltar à minha frase, é que se isso aqui é uma equação de onda, quem tem intimidade com o eletromagnetismo e tal, diz, ops, lá no eletromagnetismo eu tenho uma derivada segunda do tempo e tenho uma derivada segunda da posição. Aqui eu também tenho uma derivada segunda da posição e segunda do tempo. Então, isso aqui, por exemplo, o campo elétrico, a equação é desse tipo, a menos de uma constante. Espera aí, como é? Eu derivo. Então, é 1 sobre... Isso aqui é x. 1 sobre C2 aparece aqui, né? Dimensionalmente, para ficar dimensionalmente correto. Então, essa equação é uma derivada segunda em relação ao tempo. Aqui é derivada primeira. Então, a primeira novidade é que você tem uma equação de onda cuja derivada temporal é uma derivada primeira em relação ao tempo. Numa corda, você vai ter também uma derivada segunda em relação ao tempo, e assim por diante. Então, estou repetindo a minha última frase lá, e quando eu resolvi essa equação aqui, a primeira pergunta, antes de discutir mais, vou voltar para fazer uma discussão mais intuitiva sobre essa função de onda, mas vamos já falar sobre esse psi, para deixar claro que o que significa esse psi. Não diz nada, a visão mecânica eu tento interpretar como sendo uma descrição mecânica da partícula. Não é isso, não vou entrar em detalhes históricos, mas a interpretação da função de onda psi, ela é dada por Max Born, que sugeriu que interpretar psi no seguinte contexto, que módulo de psi de x e t, módulo de psi ao quadrado dx, me dá a
probabilidade de encontrar a partícula entre x e x mais dx, tá certo? Então, psi como sendo interpretado então como sendo uma densidade de probabilidade. Então, veja só, se você tiver uma função qualquer, cujo o módulo dela ao quadrado é descrito por essa figura aqui, uma figura arbitrária que eu desenhei aqui, então você tem que a probabilidade de encontrar entre a partícula entre A e B, tá certo? Nessa região aqui em particular, é dada pela integral, né? A soma de... Se eu tiver... Peraí, deixa eu pegar uma posição arbitrária aqui. Nessa posição aqui, x, então esse é o eixo do x, e aqui é psi de x, modo de psi de x ao quadrado. Qual é a probabilidade de encontrar a partícula entre x e imediatamente próximo, x mais dx, nessa pequena região com dx tão pequeno quanto eu queiro? A minha probabilidade de encontrar ele aqui é dado por essa expressão aqui. Agora, entre A e B, entre distâncias finitas, eu vou ter que somar essa densidade aqui entre A e A mais ΔX, entre A ΔX mais outro ΔX, eu vou fazendo essa soma com ΔX tão pequeno quanto eu queira, e no limite em que esse ΔX vai para zero, vou somar essas probabilidades aí, tudinho, psi ao quadrado vezes ΔX, e no limite em que esse ΔX vai a zero, que eu quero pegar isso tão aproximado, tão preciso quanto eu queira, isso aqui nada mais é do que a definição da integral entre A e B, né? Se eu estiver trabalhando nesse intervalo A e B, a integral de A e B de módulo de psi de x ao quadrado dx. Tá certo? Então, é essa interpretação, é essa a medida que eu faço, eu interpreto isso como sendo a probabilidade de encontrar minha partícula numa posição x entre A e B. Razoável isso? Então, essa é a proposta, é a sugestão de Max Bohr, e que tem funcionado, é a chamada interpretação probabilística. Razoável isso? Então, fica claro, desde o início, o que é que significa a função de onda. Claro que a gente vai ter que trabalhar com isso para poder ganhar alguma intuição e ganhar intimidade com isso, mas já fica aqui claro o que é que significa essa densidade de probabilidade. Como prometido, pessoal, eu vou escapar um pouquinho, vou fazer uma saídazinha do... Eu acho que essa descrição não está lá no Griffiths, mas eu acho que a gente ganha alguma intuição se a gente, de alguma maneira, obter, boto muitas aspas nisso, a equação de onda. A equação de Schrödinger, ela é postulada, ela não se deduz de primeiros princípios, né? Então, eu vou trazer aqui alguma intuição para a gente obter a equação para vocês ficarem mais confortáveis. Então, lembrando aqui que se você associa a sua partícula, você associa uma função de onda à sua partícula, essa função de onda, eu digo que ela tem uma energia, postulo que tem uma energia hν, né? Ni é a frequência da onda associada, P é H sobre lambda, foi isso que a gente viu nas aulas passadas com a inspiração no eletromagnetismo, e olha, o desenvolvimento aqui lá de isso é geral, Ni é ômega sobre 2π. O movimento harmônico Ni é ômega sobre 2π. Eu posso reescrever isso aqui, olha, aí aparece o meu H cortado aqui. H sobre 2π é o chamado H cortado, né? A gente batiza dessa maneira, então é igual a H cortado ômega. Razoável isso? O P é H sobre lambda, né? Eu lembro que lambda é K sobre 2π sobre K, desculpe. Então, novamente, eu fico com P igual a H cortado K. Então, energia H cortado ômega, momento H cortado K. E daí, pessoal, eu volto para uma expressão de uma onda plana, tá certo?
posso, num primeiro momento, dizer como é que eu obtenho uma onda plana. É uma condição meio extrema. Se você tiver uma partícula com um momento bem definido, a posição está, né, na transformada de Fourier, que eu posso falar mais para frente, mas ela está indefinida no espaço, né? A rigor está definida de menos infinito a mais infinito. Então, isso aqui é uma equação de uma onda plana que tem um número de onda K e uma frequência angular ômega. Então, isso aqui, né, usando a expressão, a parte real disso é cosseno de kx menos ômega t, a parte imaginária, o coeficiente de I é seno de kx menos ômega t. Muito bem, se eu parto dessa função de onda, que é a mais trivial possível, qualquer coisa mais complicada, eu posso fazer combinações de diversas funções de onda, vou mostrar isso para vocês mais para frente, e aí vamos fazer o seguinte exercício, vamos derivar essa função em relação à posição, por exemplo. Se eu derivo em relação à posição, o que é que eu tenho? Eu tenho dψ dx, eu ignoro a parte temporal, vou derivar aqui. A derivada da exponencial é a própria função exponencial, tá certo? É elevado a iθ, onde θ é uma função de x, é elevado a iθ. Θ é kx menos ômega t. Tranquilo? Agora, regra da cadeia, o θ é kx menos ômega t, então a derivada em relação à posição é ik. Tranquilo? Então, nada mais do que derivar, não fiz nada mais que derivar essa função em relação à posição e obtenho isso. Agora, veja só, quem é o meu K? O meu K é o número de onda, eu posso vir para cá e associar isso ao momento, fazer uma associação a uma propriedade física, momento. Momento, mostramos há pouco, que é H cortado K. Então, substituo aqui, está meio ceboso, mas não posso apagar. Então, isso aqui é menos. Não, já posso substituir pelo P aqui, seria P sobre H cortado ao quadrado, mas como eu quero fazer mais uma derivada, porque eu quero ter alguma coisa que tenha unidade de energia aqui, daqui a pouco vai ficar claro porque eu quero uma coisa com unidade de energia, eu vou derivar mais uma vez. Faço uma derivada segunda disso, então obtenho a mesma função exponencial, a derivada dela mesma, e, novamente, IK, tá certo? Já tinha um K, K2. I vezes I dá menos 1, então fica, quando eu substituir K2, agora sim, eu vou substituir K por P sobre H cortado, então fica aqui P2 sobre H cortado ao quadrado. Tranquilo? Ora, mas esse carinha aqui nada mais é do que o meu psi. Então, a derivada segunda de psi em relação a x nada mais é do que menos P2 sobre H cortado ao quadrado e o próprio psi. Tranquilo? Vou derivar agora em relação ao tempo. Em relação ao tempo, é a mesma ideia, né? Derivada usa a regra da cadeia, aqui aparece menos i ômega, tranquilo, e a própria função, derivo só uma única vez. Por que eu vou derivar uma única vez? Porque eu quero escrever isso aqui em termos de energia, e aqui eu já tenho um termo de energia, porque eu quero comparar essas coisas aqui, eu quero que tenha a mesma natureza. Então, isso aqui, ômega, quem que é ômega? Ômega é energia, ômega é energia sobre H cortado, assim como K era EP sobre H cortado. Tá certo? Então, eu tenho a derivada primeira, eu reescrevo essa parte aqui como sendo a própria função, então a derivada de psi dt é um termo que tem uma relação, uma expressão de energia, e esse cara aqui tem alguma coisa relacionada com energia. Então, vou voltar para o que eu sei
de física clássica, eu sei que a energia total, vou preservar. Se eu preservo essa expressão, a energia total é o quê? A energia cinética. Então, eu tenho uma relação de energia cinética com energia potencial. Esqueça o U por enquanto, o U é a mesma energia potencial, mas quem que é a minha energia cinética? 1/2 de mv2. P, bem devagarzinho aqui, P é mv, P2 é M2, V2. Então, esse termo aqui, 1/2 de mv2, nada mais é do que P2, né, que fica... aparece um M a mais aqui em cima, eu divido por M e fica tudo bonitinho, fica 1/2 de mv2. Tranquilo? Então, eu tenho uma relação. Esse cara aqui, isso aqui é uma energia, esse sujeito, P2 sobre 2M, tem unidade de energia. Lembrando isso, U, evidentemente, é a energia potencial associada, e aí eu volto para a minha expressão lá, o que é que a gente obteve? Se eu arrumar, lá eu obtive que a derivada primeira de psi em relação ao tempo, a menos dessa constante, era E-psi. A derivada segunda em relação à posição, desculpe, está errado aqui, em relação à posição, é a menos essa constante H cortado, era P2 psi. Então, eu posso obter aqui o meu E, posso escrever aqui o meu P2, substituo aqui, o que é que eu tenho? E igual a P2 sobre 2M mais U, bem devagarzinho, tá certo? Espero que vocês estejam acompanhando. Se tiver, é melhor devagar que rápido. Então, isso aqui é o meu E, tá certo? Essa expressão aqui, essa expressão AK veio para cá, substituindo aqui, vai aparecer o M, e o que é que eu obtenho aqui? Eu me permiti deixar o U aqui, tá certo? Ele está aqui, não sei se vocês estão vendo na minha tela, isso aqui está atrapalhando, mas está aqui a minha expressão, ok? Todos esses dois primeiros termos dividido por psi. Se eu multiplico lado esquerdo por psi, lado direito por psi, esse termo aqui desaparece, esse termo desaparece e aparece um psi aqui. Tranquilo? Então, o que é que eu tenho? IH cortado d psi dt menos H cortado ao quadrado sobre 2M, d2 psi dx2, mais U psi. Então, obtivemos a equação de Schrödinger a partir de uma certa intuição. Evidentemente, isso não é uma dedução, mas certamente ajuda vocês a lembrar quando você tiver que escrever a equação e cria alguma intuição de onde veio essa equação, não saiu completamente do bolso. Mas, a rigor, formalmente, ela é postulada e utilizada nesse sentido, que para um dado potencial, eu tenho que resolver essa equação para o psi. Então, que potencial é esse? De que é que você está falando? Tem problemas muito simples, né, que a gente vai tratar, um problema um tanto matemático, que é você botar, por exemplo, uma partícula num poço. Aí você diz, olha, o meu potencial aqui nessa região é muito grande, praticamente infinito, a partir, sei lá, eu boto aqui x igual a 0, ou x igual a 0 aqui no meio, por uma questão de simetria, não interessa, questão a matemática depois, mas eu tenho esse meu V, esse meu potencial em função de x, para um dado x aqui. Então, para cá, esse potencial é muito grande, aqui ele é menos um certo V0, e aqui ele é muito grande. Como é que eu resolvo esse problema? Eu posso, no limite em que aqui ele é infinito, eu tenho uma partícula dentro de um poço e eu tenho, então, minhas soluções, como se comporta essa onda aí dentro. Isso é só um exercício, mas você pode encontrar em sistemas reais comportamentos descritos por potencial desse tipo. Você pode ter uma junção em que o elétron que está naquela junção pode ser descrito
dessa maneira. Existe hoje em dia, em 3 dimensões, o confinamento de partículas em 3 dimensões, os chamados poços quânticos. Então, existe tecnologia que permite você fazer isso. Agora, esse é um potencial que a gente vai tratar nesse curso. Por quê? Porque, matematicamente, ele é fácil, relativamente fácil de resolver, e a gente ganha uma intuição. Outro potencial que vocês conhecem é o potencial do campo central, né? O campo é o V de R, alguma coisa proporcional a 1 sobre R. Esse é o potencial de uma carga pontual. É o potencial que a gente vai usar para resolver pelo menos os primeiros construir os primeiros passos da resolução do átomo de hidrogênio e comparar lá com as soluções de Bohr, eventualmente, mas esse potencial ele é tridimensional, né? Então, ele é simétrico, e aí você precisa de uma matemática um pouquinho mais sofisticada que a gente vai apresentar aqui para vocês mais para frente. Então, dado um potencial, você pode resolver o problema de um elétron em um átomo, de um elétron em um poço, o problema de, por exemplo, um elétron numa molécula. A molécula, você tem 2 núcleos e essa molécula está dividindo um elétron aqui. Como é que eu descrevo isso? Eu posso, numa primeira aproximação, dizer que esse potencial é um potencial simétrico do tipo oscilador harmônico, um potencial quadrático. E aí eu vou obter meus níveis de energia. Matematicamente é um problema interessante de ser resolvido, a gente ganha também intuição. Então, dado o potencial, e aí o potencial pode ser extremamente complexo, pode ser um potencial periódico, você vai resolver a descrição de um sólido, pode ser um potencial extremamente complexo de uma estrutura molecular, e aí existem programas pesadíssimos que você resolve isso numericamente, e você vai obter, então, a solução, os níveis de energia para elétrons em estruturas moleculares bastante complexas, etc. Mas, evidentemente, tudo isso está muito além das pretensões desse curso e da proposta desse curso. A gente vai ganhar intuição resolvendo os problemas mais simples e usando essa ferramenta. Mas, a priori, pronto, com essa transparência aí, acabou o curso de mecânica quântica. Tem um certo exagero, né, porque a gente precisa definir alguns operadores, etc., mas, a priori, são essas ferramentas que você precisa para construir a sua descrição quântica das partículas microscópicas. Tranquilo? Muito bem. Por que eu voltei para esse slide? Porque, para insistir sobre essa interpretação de Max Born para a função de onda, porque, se é uma interpretação probabilística, isso é completamente novo em relação a tudo que a gente está acostumado em mecânica clássica. A mecânica clássica, uma vez que eu sei descrever o meu x de t, está muito bem definido, é tudo uma questão da precisão que eu posso medir, mas ela é infinitamente bem definida, a função da posição da partícula em função do tempo, está completamente definido. Essa função de onda não tem nenhuma associação direta com a posição da partícula, aliás, a gente vai aprender como calcular o valor médio da posição média da partícula, etc., mas ela significa exatamente que eu tenho... O que é que significa essa interpretação probabilística? Deixa eu desenvolver um pouquinho sobre isso. Significa dizer que, se eu começar, preparo o meu sistema que tem essa distribuição de probabilidade aqui, módulo de π quadrado é dado por essa função aqui. Significa que, se eu começar a fazer medidas repetidas, eu preparo o meu sistema sempre da mesma maneira e faço uma medida. Então, vou encontrar pouca chance de encontrar a minha partícula aqui, mas vou encontrar em algum momento a partícula aqui. Vou ter mais chance de encontrar ela por aqui, vou ter um pouco menos de chance de encontrar ela por aqui, e entenderam a ideia, né? Então, isso aqui me dá a densidade de probabilidade, e quando eu faço medidas, eu vou num número muito grande de medidas, ou a posição
que eu vou localizar minhas partículas é dado por esse modo de psi ao quadrado. Então, é essa a interpretação probabilística. E para a gente ganhar intuição, ter intimidade com isso, vamos lembrar alguns conceitos de probabilidade, partindo de um sistema discreto, no sentido de valores inteiros, né? E o problema é o seguinte: eu tenho 14 pessoas e tenho uma distribuição de probabilidades. Uma delas tem 14 anos, uma outra tem 15 anos, 3 dessas pessoas têm 16 anos, então isso aqui é a idade, e isso aqui é o número de pessoas com essa idade, né? A notação aqui é N de J, J é o meu valor, e N é o número de elementos que tem esse valor aqui. Então, 3 pessoas com 16 anos, 2 pessoas com 22 anos, outras 2 pessoas com 24 e 5 pessoas com 25. Quando você fala em estatística, é interessante você fazer um histograma. Então, o histograma é uma representação gráfica desse tipo aqui, não é isso? Que você tem, então, com 12, 0, com 13, 0, 14 tem 1, eu botei uma caixinha aqui, 15 tem 1, 16 tem 3, e aqui está o histograma correspondendo a essa distribuição de idades. Tranquilo? Então, muito bem, vamos em frente. O que é que você pode fazer com isso? O que você pode fazer com isso é definir qual a probabilidade de você encontrar uma partícula, um elemento com um certo valor. Então, eu quero saber qual a probabilidade de você encontrar uma pessoa com idade J. Então, por definição, eu pego entre as pessoas quantas têm aquela idade J e divido pelo número total. Essa é a definição. Tranquilo? Então, o P de J é N de J dividido por N. Ou seja, dessas 14 pessoas, eu tenho, então, apenas uma que tem 15 anos. Então, se eu quero saber quem é o N de 15, eu vou dividir N de 15 por N total. Quem é N de 15? Tem apenas uma pessoa, dividido pelo número total, é 1 sobre 14. Tá certo? E, naturalmente, isso é uma probabilidade no sentido que, se eu somar N de 14 mais N de 15 mais N de 16 mais N... cada um desses vai ser 1 sobre 14, 1 sobre 14, 3 sobre 14, 2 sobre 14, 2 sobre 14 e 5 sobre 14. Quando eu somar tudo isso, vai dar 14 sobre 14, vai dar 1, tá certo? Que é a interpretação, que é o conceito de probabilidade que se distribui entre 0 e 1. Qual a probabilidade de encontrar alguém com 18 anos? 0. Qual a probabilidade de você encontrar alguém com 22? 2 sobre 14, ou seja, 0, 143. Tranquilo? Então, é essa a noção de probabilidade, e tem alguns conceitos, né? Bem conhecidos. Você pode se perguntar, é bastante óbvio a nomenclatura, você pode perguntar qual a idade mais provável. Ou seja, se eu pegar uma pessoa, qual é a chance de encontrar uma certa idade, dessas idades aí? Qual é a mais provável? Encontrar uma pessoa 14? Não, só tem uma. 1 em 14. Encontrar 24? Não, só tem 2 em 24. O mais provável, se você pegar o azar, é que eu pegue, nessas pessoas, uma pessoa com 25 anos. É a idade mais provável, que tem a maior população, são 5 pessoas. Então, essa é a idade mais provável. Outro conceito é o conceito de valor médio. No caso aqui, no exemplo específico, o conceito de idade média. Qual é a idade média? Pessoal, aqui a gente entra numa ideia muito interessante, que vai ser muito importante para o futuro, que é como eu vou calcular essa idade média. Essa idade média, eu vou pegar, nada mais, se eu quero fazer uma média aqui, eu tenho que fazer uma média. Por exemplo, se eu tiver 2 pessoas, uma
com 5 anos, outra com 10. Com a idade média, só tem 2 pessoas, vou fazer a média das 2 idades. Tranquilo? Os 2 têm o mesmo peso. Eu tenho... qual o peso médio de uma laranja? Uma tem 10 gramas, a outra tem 12 gramas, só tem 2, é a média disso aí. E é muito trivial. Mas se você tiver uma população aqui, eu vou ter que... eu tenho que ponderar pelo número de... Então, 14 entra apenas uma única vez na minha conta. De novo, eu tenho que pegar todo mundo. Então, eu vou pegar 14, mais 15, mais 16, mais 16, mais 16. Então, 16 entra 3 vezes, 24 entra 2 vezes e assim por diante. Então, eu vou fazer uma média ponderada de cada valor de idade pela probabilidade que ele tem. Ou seja, eu vou multiplicar J por N de J, né? Porque P de J é N de J sobre N. Então, esse valor aqui, a questão de notação, posso dizer que isso aqui é J barra, para falar do valor médio, ou usar essa notação aqui também. Colchetes, não é isso? O valor médio de J. Então, calculo esse valor médio dessa maneira. Ou seja, a grandeza que eu quero calcular, que é a propriedade, eu pego essa função que eu quero calcular e multiplico pela própria probabilidade de cada um dos J, tá certo? Isso eu vou generalizar daqui a pouco, por isso que eu estou insistindo nesse conceito aqui. Então, para cada um eu multiplico e vou fazer o somatório dividindo. Então, cada um multiplicado pelo seu peso, dividido por N, vai dar... É uma maneira diferente de você interpretar. Cada valor de idade multiplicada pelo seu peso, dividido por N. Ou simplesmente dizer que é J vezes P de J. Se você fizer essa conta, você vai encontrar 21. Mas 21 não tem ninguém que tenha 21 aqui. Tá certo? A população aqui é 0. Esse aí é o conceito de... valor médio, tá certo? Muito bem. Outro conceito, esse valor médio, talvez vocês sejam mais familiarizados, talvez nem todo mundo lembre do que seja moda ou mediana. Então, moda ou mediana, talvez o número seja intuitivo, mediana, porque está no meio do caminho. Se eu fizer uma distribuição das idades, eu tenho 7 abaixo dessa fronteira aqui, eu boto 7 para baixo e 7 para cima, e aqui eu tenho o valor da minha mediana, tá certo? É esse conceito de que eu estou ali no meio, no número de elementos para cima, número de elementos para baixo, e eu estou nesse valor aqui no meio. A minha mediana aqui é 23. E aí, uma grandeza importantíssima, daqui a pouco eu vou justificar porque eu quero J2, qual é o valor, o valor de J quadrado, que é o chamado valor médio quadrático, tá certo? Então, esse J2, se eu generalizo aquela ideia do valor médio, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha função J2, multiplicar pelo P de J, e aí vou fazer meu cálculo dessa média, né? Somar todo mundo, tá certo? Fazer essa média ponderada. Se eu me lembro que isso aqui, o P de J, é N de J dividido por N. E, de uma forma geral, eu fiz isso aqui para J2, eu posso generalizar o conceito para qualquer função f de J, eu posso calcular o valor médio dessa função dessa maneira, tá certo? Essa função de J vezes P de J, calculo isso aqui, isso me dá o valor médio dessa função, x, J3 ou qualquer outra função que você queira. Muito bem. Então, eu tenho uma distribuição de valores, e aí é útil lembrar desses conceitos de valor médio, valor quadrático médio, e passo imediatamente a uma discussão que é importante, é você saber como um conjunto de dados, que a gente pode visualizar aqui no histograma,
quão disperso ou concentrado esses valores estão, né? Tem lá em estatística, um parênteses aqui, uma distribuição de grandezas não sem interação, independentes, é dado por uma distribuição gaussiana, por exemplo. Então, tem uma distribuição aqui, você vai definir um valor médio, etc., e vai definir uma certa largura que me dá uma ideia da distribuição desses valores. Isso é um pequeno parênteses. Se vocês não estão acostumados com essa linguagem, vamos voltar para cá, só observando esse exemplo que eu tentei colocar aqui, vocês vão ver que tem os valores estão concentrados aqui, existe uma dispersão de um lado e de outro, então isso aqui está relativamente concentrado em torno de um valor, a média vai estar bem por aqui, né? Tem um desequilíbrio aqui, mas vai estar muito próximo aqui. Aqui é menos evidente. Aqui você vai encontrar um valor médio, sei lá, por aqui, teria que fazer a conta, mas existe uma dispersão de valores muito mais largo, né? Eu acho que visualmente isso é relativamente evidente. Pessoal, vou fazer uma pausa onde eu estava falando aqui, nessa dispersão. Então, o que eu quero medir, pessoal, é o seguinte, eu quero definir um ΔJ que me meça o seguinte, esse valor, um certo valor J aqui, quão distante eu calculei minha média aqui e deu um certo valor médio aqui, sei lá onde, botando esse traço aqui de forma arbitrária. Então, qual é a distância desse carinha para esse valor médio? Quão distante ele está? Esse aqui está bem pertinho, tem uma distância muito pequenininha, esse aqui tem uma distância menor, então posso definir uma distância para cada um deles. Só que essa grandeza aqui, eu já vou falar para vocês que ela tem uma dificuldade para exprimir essa ideia de dispersão aqui. Porque se você tiver uma distribuição dessa aqui mais ou menos simétrica, o que é que você tem? O que tiver em relação à média, o que tem menor do que a média é mais ou menos o que tem maior em relação à média. Então, numa distribuição simétrica desse tipo, esse número aqui é zero. Tá certo? Quando eu fizer isso individualmente para um único valor, isso aqui é diferente de zero. Para cada J, isso é diferente de zero. Mas quando eu fizer a média, então esse valor médio vai se anular, tá certo? Numa situação extremamente simétrica. Então, eu preciso definir alguma coisa que me meça isso com mais fidelidade, que me traduza essa dispersão. Então, essa maneira de fazer isso é pegar exatamente o J², pegar esse ΔJ aqui ao quadrado, tá certo? Se eu escrever um quadrado aqui, tenho que escrever isso aqui ao quadrado. Vamos lá. Então, se eu boto um quadrado aqui, eu ponho um quadrado aqui também. Então, isso aqui, cada termo desse aqui, quando eu fizer o somatório aqui, cada um desses aqui, não importa se ele está desviando para cima ou para baixo, ele vai contribuir, ele vai me dar essa noção de dispersão. É razoável isso? Então, essa dispersão de valores é medida por essa grandeza chamada σ2. Isso é tão importante que isso, se você tiver uma calculadora que tenha medidas estatísticas, você vai lá entre os seus valores e já tem um σ2 lá para você apertar e ele vai lhe dar essa dispersão. Então, a raiz de σ2, que é o sigma, é o chamado desvio padrão. Então, uma grandeza fundamental em estatística, em geral, aplicado para distribuições ditas normais. O que é uma distribuição normal, numa linguagem bem simples, é uma distribuição que segue uma estatística gaussiana, que é meio circular essa expressão, mas não precisamos avançar nessa direção. Os conceitos que vocês precisam é isso que a gente está vendo aqui,
nessa pequena revisão, tá ok? Então, vamos tirar uma consequênciazinha aqui importante do que seja esse desvio padrão. Então, meu desvio padrão, meu sigma2, é a média desses ΔJ, tá certo? Então, aqui eu tinha o valor de ΔJ para cada J, né, definido dessa maneira. Eu quero, para saber a dispersão de toda a distribuição, eu vou, então, aplicar esse valor de valor médio dessa dispersão, para obter o meu desvio padrão. Então, para cada ΔJ ao quadrado, eu multiplico por P de J, tá certo? Recupero aquele conceito que falei lá em cima, e aí vem aqui, quem que é o ΔJ ao quadrado é J menos, eu desvio em relação ao valor médio, isso ao quadrado, vezes P de J, e aí esse carinha aqui ao quadrado, J menos valor médio de J é J2, mais o valor médio de J ao quadrado, mais o termo cruzado, menos 2J, valor médio de J. Tudo isso multiplicado por P de J. Tranquilo, pessoal? Até aqui, só estou substituindo as definições lá de cima e desenvolvendo o quadrado aqui. Agora sim, quando eu olhar para cada um desses termos aqui, eu tenho J2, P de J. Quem é J2, P de J? É o valor médio de J2. Quem é esse cara aqui? É 2J, valor médio de J. Esse cara aqui já é um número, que é o valor médio. O P de J é o valor médio de J. Então, 2J, valor médio de J, valor médio de J. E esse carinha aqui já é um número, já é o valor médio. Eu tenho, então, o valor médio de J ao quadrado. Tranquilo? Então, esse carinha, quem que é? É J, valor médio de J vezes valor médio de J. Ele está ao quadrado, mas ele tem dois. Ele é igual a esse sujeitinho aqui, só que ele é duas vezes. Então, esse sujeito menos duas vezes J2, valor médio de J ao quadrado, menos valor médio de J ao quadrado, esse carinha aqui, essa operação aqui, me dá, eu boto, fica menos 2 mais 1, me dá menos 1. Então, eu tenho o valor médio de J ao quadrado menos valor médio de J ao quadrado. Tá certo? Então, meu sigma2 é dado por essa expressão aqui. Então, sigma é igual, né, quando eu tirar a raiz quadrada dos dois lados, é raiz de valor médio de J2 menos valor médio de J ao quadrado. Ok, então exercício. Para aquela distribuição ali, eu vou bem rapidinho aqui, pessoal, se vocês permitirem, não precisa perder muito tempo, é só aplicar. Tem vários exercícios aí, eu vou enviar outros exercícios na lista, vocês vão fazer, mas calcule o valor médio de J2, calcule o valor de J ao quadrado e depois verifique que o sigma que bate com aquela expressão ali em cima. Então, rapidinho aqui, eu fiz isso, me deu o trabalho de fazer, e vou mostrar aqui bem rapidinho para vocês, porque é só aplicar a definição, tá certo? Então, tem que ter cuidado, eu sou muito bom para errar conta, mas aqui eu acho que está checado e rechecado. Martina, em geral, checa minhas contas, então, chance nenhuma de erro quando ela verifica. Então, está aqui a definição, o valor médio de J, né? Isso aqui é o P de J, e você vai aplicar isso aqui para o valor 14, vezes 1 sobre 14, 15, 1 sobre 15, 16, 3 sobre 14, 22 e assim por diante. É só calcular isso aqui e dá 21, o valor médio de J. Valor médio de J ao quadrado, você repete a mesma coisa elevando ao quadrado, dá 441. Desculpe, eu disse uma grande besteira aqui, vou corrigir. Eu simplesmente fiz o valor médio de J ao quadrado, que é 21 ao quadrado, 441. Aqui nessa linha que eu estou calculando J ao quadrado, o valor médio de J ao quadrado. Aqui sim, desculpe. Então, está feito aqui, e isso aqui, vocês checam as contas depois e vão encontrar esse valor médio
de J2. E agora sim, com esse cara ao quadrado, esse aqui, como é? Quem é que vem primeiro? É J, o valor médio de J menos J2, valor médio, menos valor médio de J ao quadrado. Então, vamos nós. Cadê? Bom. O que é que eu fiz aqui? O que é que eu quero calcular? Eu quero calcular direto. Tá bom. Eu posso calcular, ele pede para calcular o ΔJ. Então, eu calculo o ΔJ de cada um diretamente da definição J menos o valor médio de J, tá certo? Então, vou ter o desvio. E vocês vão vendo que desvia para baixo e desvia para cima, e aí você pode calcular o valor médio de ΔJ ou o sigma, que é ΔJ ao quadrado. Calculo, então, sigma e posso checar a última relação comparando o direto com o feito individualmente. Eu fiz aqui, fiz. Tá certo? Então, aplicação direta dessas definições. Tranquilo? Já são 3h30, a gente está indo devagarzinho, mas tranquilo. Devagar e sempre estamos avançando. Então, pessoal, olha, veja só, o que é que nós fizemos? Trabalhamos um exemplo em que você tinha variáveis contáveis, né, variáveis ditas discretas. Então, eu defino a minha probabilidade para cada valor de J como sendo o número de elementos nessa categoria e divido por N. Isso aqui, então, me dá a probabilidade de você ter seu elemento um valor J. Ok? Se essa variável for contínua, você tiver essas variações, não valores discretos, né? Você pode ter 1, 2 e 3, ou você pode ter 1.1 e 1.2, ter uma densidade muito maior, ou simplesmente ter o eixo real aqui, todos os valores possíveis, você vai ter uma função f de x, todos os valores possíveis de x. Então, você vai definir uma densidade de probabilidade O de x, tá certo? Que significa que você tem uma probabilidade de encontrar o valor esperado entre x e x mais ΔX, dado por essa expressão. E entre o valor A e B da minha distribuição, entre A e B, por exemplo, nessa distribuição aqui, se eu pego minha densidade de probabilidade, eu vou ter, então, a probabilidade de encontrar o valor me dá a probabilidade de encontrar o valor naquele intervalo. Tá certo? E se eu fizer uma soma em todo o espectro, em todo o espaço, né, em todo o conjunto de variáveis x, por exemplo, de menos infinito a mais infinito, para ter um sentido probabilístico, essa soma global tem que ser 1. Se o meu sistema só está definido em um certo intervalo finito aqui, essa integral aqui e aqui é 0, só nessa região que ela conta, então vale essa definição para qualquer sistema. Então, definindo a probabilidade de você encontrar partícula nesse intervalo dessa maneira, defino, então, que a integral em todo o espectro de valores x é igual a uma soma contínua nesses valores, é igual a 1, e aí, tendo essa densidade de probabilidade, eu posso calcular valores de grandezas para qualquer função f de x. Vamos começar com uma função f de x bem simples, a função x, qual o valor médio
da função x. Ora, da minha definição, eu vou ter, então, x ρ de x, dx, calculando essa integral aqui, eu tenho, então, o meu valor médio, por definição. Qualquer outra função, por x2 e etc., qualquer outra função, eu multiplico essa função por ρ de x, obtenho o valor médio dessa função. Tá certo? Maravilha. Ora, a gente interpretou lá da mecânica ondulatória, né, quando a gente estabeleceu essa função de onda, o Max Bohr estabeleceu esse psi, módulo de psi ao quadrado. A gente fez o exercício lá, lembrando que essas funções são complexas, então, quando você está tratando de módulo, alguém me corrigiu ali dizendo que a função era módulo, então o módulo ao quadrado é psi, estrela psi, tá certo? Então, módulo quadrado é isso aqui que significa, isso aqui me dá uma densidade de probabilidade, vezes dx, isso me dá a probabilidade de você encontrar a partícula entre x e x mais dx num determinado tempo t. Note que aparece agora, você tem aqui a função de onda, ela é uma função de x e de t. E esse tempo, o que é que significa aqui? Eu me prometi nunca, eu me empolgo com isso aqui, eu gosto de umas interpretações probabilísticas, umas interpretações para função temporal, mas não vou me empolgar aqui e vou dizer simplesmente que formalmente isso é interpretado como sendo a densidade de probabilidade de encontrar. Se eu multiplico, deixa eu escrever aqui, modo de psi de x e t ao quadrado de x, isso é a probabilidade de você encontrar a partícula entre a posição x e x mais dx no tempo t. Então, o tempo em mecânica quântica é uma coisa estranhíssima, ele ainda tem o que eu chamo de uma natureza clássica, ele está perfeitamente definido no tempo t, o que me choca, mas eu fazer um esforço não desviar vocês nessa direção. Então, se você integra em todo o espaço, então você tem, essa integral tem que ser igual a 1 para ser coerente com a interpretação probabilística. Razoável isso, pessoal? Então, voltamos àquele conceito, mas agora a gente já tem esses valores bem definidos, e eu sei não apenas interpretar a função de onda, como sei calcular coisas com essa densidade de probabilidade. Essa densidade de probabilidade, eu estou chamando a atenção aqui desse aspecto aqui, porque na hora que eu for calcular isso aqui, tem que ter cuidado em fazer essa operação. Mas isso vai ficar claro, eu vou insistir nesse ponto mais na frente. E muito bem. Então, veja só. Um exemplo aqui para vocês... Vocês conseguem ver isso aqui tranquilamente, pessoal? Isso aqui se isso aqui é a minha função de onda, que eu não sei dar uma interpretação física a ela, mas eu sei que o módulo dessa função ao quadrado vai me dar uma distribuição, uma densidade de probabilidade dessa função ao quadrado. Você vê que ela fica um pouquinho mais fininha, isso aqui ela está normalizada, então essa função aqui vai me dar uma densidade de probabilidade de encontrar a partícula, tá certo? Então, nesse caso, eu digo com relativa segurança que minha partícula está nessa região por aqui. É isso que quer dizer. Aqui eu tenho essa função de onda aqui, densidade, eu tenho psi quadrado aqui, eu digo com uma certa segurança que minha partícula está aqui, nessa região. Razoável? Agora, e se minha função de onda é esse cara aqui? É um seno. Então, eu afirmo, se eu calcular o valor médio aqui, vai me dar uma constante. A probabilidade de encontrar a partícula ela é constante
em todo esse intervalo aqui. Aqui, a mesma coisa, tá certo? A frequência espacial aqui é maior, mas o valor médio é a mesma, né? Vocês sabem fazer... Bom, não vou confundir, não. Então, essa é a intuição que a gente precisa ganhar em relação a a função de onda e sua densidade de probabilidade. E aí, pessoal, eu trouxe para vocês aqui um pouquinho de matemática de novo, que é lembrar para vocês Fourier. Então, uma série de Fourier, eu espero que todo mundo tenha visto Fourier. Quem não viu, não tem muito problema, não. Eu posso sempre escrever qualquer função periódica, tá certo? Então, se você tiver uma função periódica qualquer, eu posso sempre decompor. Deixa eu ver, eu vou adiantar aqui, eu acho que tem uma figurinha aqui que vai ajudar bastante. É bastante intuitivo. Se você tiver, por exemplo, uma função quadrada, eu posso... Função periódica quadrada. Eu posso descrever essa função como... Olha, eu vou pegar um seno, que tem esse jeitão aqui, e, bom, me dá alguma informação. Eles têm a mesma frequência, o máximo aqui é o máximo AK, está mal desenhado, mas... Então, tem alguma qualidade, piorou, né? Mas o desenho bonitinho está aqui, então tem uma função quadrada, eu pego um seno com a mesma frequência aqui, está bonitinho, bem intuitivo. Mas eu estou vendo, olha, que tem muita coisa aqui que não está descrito, está fora e tal. Então, se eu pegar uma frequência um pouquinho maior, mas com amplitude conveniente, quando eu somar essa frequência maior aqui, eu vou poder adicionar uma estruturazinha aqui que vai me permitir aproximar essa função, e parece que ficou mais bonitinho. Se eu boto uma frequência maior, mas com o devido peso, essa figura aqui vai, se não ficar muito feio, vai ficar com uma estruturazinha. Certamente eu estou favorecendo aqui, mas acredite em mim que essas coisas acontecem. E você prova matematicamente que, se você for somando frequências, aqui são frequências espaciais, mas é o equivalente se fosse no tempo, tá certo? A descrição que a gente está fazendo aqui, se fosse para um f de t, somando as frequências exponencial de I ômega t, seria a mesma coisa, a analogia formal é completa. Então, aqui são frequências espaciais, você tem uma onda quadrada, eu vou somando componentes de frequências, sempre com que peso? Com esse peso aqui, isso aqui é um A ou um alfa? Acho que é um alfa. Então, eu vou colocar o peso conveniente para cada uma dessas frequências, vou somando, e no limite em que eu somo infinitas componentes aqui, essa aqui eu descrevo perfeitamente a minha função periódica. Tá certo? Então, eu faço isso com uma série de Fourier. E quando eu tiver uma função, um pulso, pronto, eu tenho esse pulso aqui que eu quero descrever agora. Aí, veja só, a intuição é o seguinte, pessoal, você vai ter que ter componentes de Fourier que vai descrever isso aqui, mas você vai ter que ter uma coisa muito bem estruturada para que, fora dessa região aqui, você anule tudo. Então, você vai precisar de uma quantidade infinita de componentes. Aqui, eu peguei, olha, aqui está o peso, aqui são as amplitudes daqueles coeficientes alfa, vou diminuindo, aqui era uma função bem comportada, periódica, eu vou diminuindo de uma maneira que eu vou mostrar para vocês como obter aqueles coeficientes alfa, e aí você reproduz uma função periódica. Se não for periódica, acredite em mim, a ideia é que você vai precisar fazer uma soma contínua de contribuições
do que seria aquele alfa, tá certo? Aquele peso, a contribuição daquele alfa. Então, se eu botar uma contribuição razoável para cada frequência K espacial e fizer essa soma, eu reproduzo minha f de x. Isso é o que me diz o teorema de Fourier, tá certo? Então, para qualquer função f, qualquer função bem comportada, né? Função que tenha derivadas e tal, eu posso fazer uma composição de funções sinusoidais complexas, né? Isso aqui vocês viram, eu posso fazer uma decomposição só com partes reais, só com cossenos ou com senos, mas de uma maneira mais geral, aqui eu tenho as funções escritas na sua forma complexa, que tem os termos pares e ímpares. Bom, não vou desviar muito da ideia. Agora, a pergunta é, como é que eu obtenho esses meus coeficientes aqui? Esses meus coeficientes são obtidos, então, eu tenho essa função contínua. Se eu tiver esses meus pesos aqui, eu vou poder somar. Então, f tio de k, né? Veja que a função é o peso para cada componente de frequência k. Esse é o peso que eu vou ponderar cada uma dessas componentes para poder fazer essa soma contínua e obter o quê? Eu estou fazendo uma integral em dk, vai me sobrar uma função de x. Então, eu obtenho minha função de x. E como eu obtenho esses caras aqui? Pela transformada inversa. Então, o f tio de k é dado por uma expressão análoga, a menos desse sinal aqui, a transformada de Fourier inversa. Então, f tio de k é 1 sobre... Bom, isso é uma constante que aparece aqui na minha expressão eu tendo minha função, eu calculo todos os coeficientes para cada componente K. Tranquilo? Então, essas duas funções são perfeitamente equivalentes. Eu estou no espaço de frequência, eu tendo a minha informação no espaço de frequência, eu obtenho f de x, eu tenho a informação de f de x, eu obtenho a minha distribuição espectral desses valores. Tá certo? A mesma analogia para as funções discretas. Tá certo? E aí, isso aqui é matemática. Tá certo? Então, teorema de Fourier, tá certo? Que eu faço essa composição de frequências e obtenho minha função de onda. A física é isso aqui. A física é que, se eu tiver minha função psi de x, eu posso exprimi-la como uma superposição desses estados aqui, elevado a ikx, uma frequência bem definida, K. Portanto, fisicamente, composições de momentos, de partículas com momentos bem definidos, associado ao meu K. Tá certo? Momento pH cortado K. Uns pacotes, né, professor? Pacotes de onda. Eu construo um pacote com componentes harmônicas, tá certo? Esse é o pacote, tá entendendo? Esse camaradinha é o pacote. Aqui, essa é a função, mas para construir esse pacote localizado no espaço, porque você concorda que esse sujeito aqui não é um pacote, isso aqui é uma onda plana, infinitamente definido. Mas se eu pego as diferentes frequências de ondas planas, né, dado por esse peso, digamos, estatístico de cada uma delas, então ele vai me compor, vai me dar esse pacote final, qualquer que seja ele, o pacote que eu queira construir. Razoável isso? Porque isso assim, você pode chegar pela média, né? A Fourier chega muito pela média no final, né, das coisas, né? Pelo valor médio.
Hum, tá bom. Isso aqui, de uma certa maneira, é uma média, né? Tá? Nesse sentido, concordo com você. Talvez você esteja dizendo uma coisa mais inteligente do que eu não estou entendendo, mas certamente é isso aí. Ok, pessoal, deixa eu ver. Pronto. Então, alguns exemplos para finalizar. Então, exemplos é o seguinte: se você tiver um seno ou um cosseno, seno e cosseno é absolutamente a mesma coisa, a parte real, só a menos de uma fase. Então, você tem um cosseno aqui para a minha função espacial. Desse lado tem as funções espaciais e desse lado tem o meu espectro de frequência. Se você tem um cosseno, o que é que você tem no espectro de frequência? Aqui é ômega e aqui é T. Eu poderia perfeitamente escrever que aqui é X e aqui é K, tá certo? Posição, momento, né, a menos de uma constante. Tempo, energia. H cortado ômega é energia. Tempo, energia, posição, momento. Muito bem. Então, se minha função de onda é um cosseno, eu tenho uma única frequência associada, então esse valor aqui, para esse valor de K, para esse determinado valor de frequência, ele é muito bem definido. Tranquilo? Ora, eu posso ter, olha que coisa bonitinha aí, em eletrônica, quem fez eletrônica, ou quem fez alguma coisa com onda quadrada, você vai ver que se no seu espectro de frequência, por exemplo, temporal, for uma onda quadrada, ou uma banda de frequências espaciais, isso vai dar a função sinc, que é seno de x sobre x, ou seno de t sobre t. Analogia no espaço. O gaussiano, se você tem uma distribuição de frequência gaussiana, isso lhe dá um pico com formato gaussiano. Gaussianos são funções do tipo elevado a menos x2, tá certo? Então, o espectro gaussiano no espaço leva a um espectro, eu diria o contrário, né? Mas tanto faz, matematicamente é simétrico, mas fisicamente é mais intuitivo você dizer que um espectro de frequências espaciais constrói um pacote de onda gaussiano. A mesma coisa, o espectro de frequências ômega constrói um pacote temporal, um pico, né, temporal, uma impulsão temporal de forma gaussiana. E o último exemplo, uma lorentziana, né, que é uma função do tipo, como é? Uma coisa do tipo 1 sobre... como é? É x sobre 1 mais x, ou simplesmente... Não, é simplesmente 1 sobre 1 mais x. Eu acho que é isso. Uma forma lorentziana lhe leva a uma dupla exponencial. Ok? Só exemplos. Isso aqui é só para a cultura de vocês. A gente não vai... Em algum lugar a gente vai usar, talvez, a função sinc, mas a gente sempre vai voltar com muito cuidado, com muito... repetir isso aí. E, pessoal, terminamos mesmo um pouquinho mais cedo. Eu acho que não corri, mas também talvez não tenha ido muito devagar, mas era isso que eu queria cobrir hoje para vocês. Então, se tiverem algum comentário, alguma dúvida, se não, vou enviar... Já enviei a segunda lista, Professor, não é isso? Pois não. Só um comentário, na verdade. Lá no começo o senhor falou